Como saber se estou vivendo um relacionamento saudável ou um relacionamento tóxico? Essa coisa da codependência emocional, como que isso funciona? Será que eu sou um codependente? Será que, de alguma forma, estou me posicionando do jeito errado na relação? Sheila, me ajuda. Como é que eu faço para ter um relacionamento saudável, harmonioso, feliz, de forma que o namoro, o casamento, o noivado sejam aí satisfatórios para as duas partes? Vamos falar sobre relacionamentos e codependência emocional? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach. Estou aqui para te ajudar a transformar a sua vida, desenvolver a sua vida pessoal, encontrar harmonia, equilíbrio, felicidade. E o tema de hoje tem sido assim muito recorrente nas procuras por terapia. Mesmo pessoas que já são casadas há anos com alguns sintomas de dificuldades de relacionar, problemas para se relacionar e dúvidas sobre se estão tendo a posição adequada ou não. A pandemia também, né? Depois de 2 anos de pandemia, sem poder sair, viajar, muitos relacionamentos ficaram assim, quase que restritos, né? O casal restrito à convivência com ele mesmo e com os filhos, e os sintomas disso têm aparecido com o decorrer do tempo. Então vamos falar um pouquinho então desse termo de codependência emocional. Vamos esclarecer o que é e como isso pode atrapalhar e avacalhar de todas as formas uma relação. Muitas pessoas sentem-se assim, que são a metade de uma laranja. Não se sentem completas se não tem o parceiro na vida. Não conseguem imaginar a vida sem o parceiro ou a parceira. Já não sabem mais assim quais são as características de individualidade. Então, por exemplo, começou um relacionamento, gostava de um tipo de música, gostava de um tipo de esporte, gostava de fazer alguma coisa específica, e aí depois da relação vem os filhos, né? Vem outras circunstâncias, outras características, e a pessoa se anula, ao ponto de se anular completamente. E quando a pessoa se anula completamente, ela já não tem mais os gostos próprios, ela já não tem mais as atividades que é individual, assim, aquilo que é dela, a pessoa começa a se perder na relação. Então, uma das características da codependência emocional é a pessoa, entre aspas, deixar de existir como ela mesma e só existir a partir das necessidades do outro. Então, só vai nos restaurantes que o outro quer, só viaja para os lugares que o outro quer, só faz as atividades que agradam o outro, e um medo absurdo de desagradar, de perder, de atrapalhar a relação. Isso tudo combinado com baixa autoestima, uma necessidade de controlar as coisas também de forma que tudo aconteça dentro de um script, sabe? A pessoa se sente insegura, sei lá. Eu gosto de vôlei, meu marido gosta de futebol. A pessoa se sente insegura de se inscrever numa aula de vôlei ou de ter um grupo de vôlei em que o marido não está. Não, mas aí eu vou dar liberdade para ele ficar sozinho no futebol. E o que isso pode gerar? O que isso pode acontecer? Então, assim, uma mistura de ciúme, insegurança. A pessoa, ela participa de tudo junto com o parceiro para não ter espaço para o parceiro ter individualidade também. Isso é altamente tóxico. Um casal saudável precisa combinar atividades individuais. Eu falo que é importante ter um equilíbrio entre o eu e o nós. É importante que, sei lá, um exemplo, eu não sou muito chegada em ficar no bar assistindo futebol e tomando cerveja. Meu esposo adora. Então eu combino com ele, vai lá assistir seu futebol, vai tomar sua cerveja, vai lá pro seu churrasco, enquanto isso eu fico em casa fazendo alguma outra coisa que eu goste. Esse é um exemplo. Tem algumas coisas que eu gosto de pilates, eu gosto de meditação, eu gosto de yoga, ele não gosta de nada disso, então eu faço as minhas coisas e ele não. É importante que o casal tenha suas preferências pessoais. E é importante que tenha o nós também. Eu gosto muito de pescar, ele também, e a gente está sempre em algum ambiente de pescaria juntos. Então, esse é um exemplo e não que nós sejamos um casal perfeito, tem muita coisa para melhorar, né? Mas nesse contexto específico, é um exemplo do que é eu e do que é nós. O homem, a mulher, né? O parceiro, a parceira, precisa ter a própria individualidade preservada na relação. Essa é uma característica muito importante para diferenciar um relacionamento de codependência de um relacionamento saudável. E aí, pensando em alguns outros sinais de codependência, tem um livro que chama Codependência Nunca Mais. Ele é um livro bem antigo, um dos primeiros que eu estudei dentro da psicologia, que fala lá das características de um codependente.
tá? A autora fala de várias características, eu vou mencionar aqui algumas, né? A diligência, assim, o codependente pode sentir-se responsável pela outra pessoa. Então, o codependente, assim, os pensamentos, ações, escolhas, são tudo condicionado a fazer o outro bem. Então, isso de se anular, fazer tudo pelo outro em detrimento de si mesmo, né? Isso é uma das características do codependente. Sentir ansiedade, sentir culpa quando faz alguma coisa por si mesmo. Então, isso vai virando uma bola de neve, porque se anula tanto que começa a cobrar muito do outro também. E aí, quando o outro não devolve na mesma moeda, né? Então, digamos assim, eu fui lá e fiz uma viagem com ele pro lugar que ele queria, mas aí depois ele não foi comigo no lugar que eu queria, ou com muito custo, com muita briga, as coisas ficam completamente desequilibradas e o codependente está sempre se sentindo vítima, se sentindo raiva, vira aí como a gente diz aqui em Minas, um angu de caroço, né? O codependente emocional, ele tem uma tendência também a atrair pessoas problemáticas. Sabe aquela sensação assim, a pessoa tem vários problemas, é uma pessoa carente, é uma pessoa vazia, é uma pessoa que também, né, tem esses traços de uma dependência emocional. Isso atrai o codependente, porque ele sente que vai poder fazer, assim, ter um controle sobre a situação. Tem uma autoestima tão baixa, uma autoconfiança tão baixa, que tende a atrair pessoas que estão, entre aspas, né, inferiores no nível de desenvolvimento pessoal para de alguma forma conseguir se manter na relação. Né? Então, essa baixa autoestima, que pode vir de família, pode vir de uma família disfuncional, de poucos, né? Assim, tem várias coisas que isso aqui falo que dá um curso, né? Mas, de um modo geral, o codependente tem uma baixa autoestima, tem baixa autoconfiança, tem essa tendência a se sentir medo, né? Medo de ser rejeitado, medo de ficar para trás, medo de não conseguir uma pessoa legal, porque ela não se sente capaz, né, de conseguir uma pessoa legal. E aí, quando está numa relação, quer controlar tudo, quer fazer de forma que ela se anula de um jeito que é como se fosse assim, eu não vou fazer nada de mim, que é para não dar nada errado. Vou fazer tudo do jeito do outro, que é para ficar tudo certo e o relacionamento ir para frente, o que é uma grande mentira, né? Não existe essa história de metade de uma laranja, somos todos inteiros. E se não somos felizes com nós mesmos e não temos espaço na relação de sermos nós mesmos, seja com nossas qualidades, com os nossos defeitos, a tendência do relacionamento é ruir. É importante que todo relacionamento tenha espaço para individualidade. É importante que o parceiro, inclusive, admire as suas individualidades, inclusive admire seus defeitos, porque senão não funciona. Se você tiver que se tornar uma pessoa perfeita, que se anula ao máximo e faz tudo do jeito do outro, o relacionamento está fadado a dar errado. Né? Além dessa questão da baixa autoestima, além dessa questão de se anular, né, tem uma questão muitos codependentes, eles têm medo, né, eles se reprimem ao máximo, então eles parecem ser umas pessoas equilibradas, sabe, assim, eles têm uma casca de equilíbrio, de ponderação, porque eles estão o tempo todo se reprimindo, o tempo todo se anulando e vez ou outra, né, ninguém consegue interpretar um papel o tempo todo, vez ou outra escorrega e briga e acontece alguma coisa. Uma crise de ciúme, mas o codependente, ele fica o tempo todo tentando equilibrar as próprias emoções e mostrar para o outro que está tudo bem, né? Às vezes está comendo uma coisa que não gosta e tá fingindo que tá gostando. Então é um alto nível de repressão, tá? Você fala assim, Sheila do céu, existe gente assim? Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que sofrem com isso. Porque o codependente sofre. O codependente sofre muito numa relação. Pensa você se achar uma pessoa inferior, não ter confiança em si mesmo, não se achar uma pessoa bonita, não se achar sensual ou sexualmente atraente e ficar o tempo todo se moldando para atender a expectativa de alguém. Isso é muito sofrido, muito sofrido. Então, essa coisa de se negar também, né? O livro fala muito de o codependente negar os problemas, fingir que está tudo bem, porque a não ser que uma coisa muito catastrófica aconteça, fica colocando panos quentes nas coisas, uma completa negação dos problemas. Às vezes o parceiro percebe que tem alguma coisa errada, o parceiro sente falta, né? O parceiro ou a parceira sente falta da individualidade, sente falta da característica particular da pessoa, percebe que tem alguma coisa errada, mas o codependente não consegue se mostrar. É como se ficasse
o tempo todo numa superficialidade, em níveis mais extremos, só para ficar mais ilustrado, assim. Tem uma pessoa que me procurou com uma característica muito assim, falou: Sheila, eu odeio atividade física, mas me envolvi com um cara que é do rapel, que é dos esportes radicais, e tô indo para os esportes radicais. E se eu terminar com ele e me envolver com um que é da meditação, eu vou começar a meditar, eu vou começar a ficar zen, né? E se me envolver com um que é vegano, eu vou virar vegano. Então, assim, a pessoa ela não sabe quem ela é. Chega um certo ponto que ela não sabe do que ela gosta. E outra coisa, não consegue ficar sozinho, porque a felicidade está condicionada a estar com alguém. A felicidade condicionada no outro, ela se sente vazia, se sente metade de uma laranja. Então, termina um relacionamento, começa outro. Termina um relacionamento, começa outro. E se anula, e cada vez que você encontra com a pessoa, ela está vestindo de um jeito diferente, ela está numa atividade diferente, porque tem a ver com a pessoa com quem ela está se envolvendo. Ela não se reconhece, ela não se conhece e acaba se moldando ao extremo, ao jeito do outro. É muito sofrido mesmo. Então, assim, ele sofre, ele sente culpa, se sente ameaçado o tempo todo, sente o tempo todo que o relacionamento está por um fio, fica confuso, fica perdido, acha que o tempo todo que é a culpa dela, então fala assim, é minha culpa, eu que não consigo manter uma relação, eu que não consigo ser eu mesma, eu que não sou uma pessoa atraente. E o negócio toma proporções assim bem sofridas. A pessoa não tem os próprios limites, assim, ela não impõe os próprios limites, ela deixa o outro fazer o que quiser com ela na vida dela, porque o outro vai, né? Vamos fazer isso? Vamos em tal lugar? Vamos dançar tal música? Vamos. Não tem tempo ruim, digamos assim. O outro vai invadindo os limites sem nem saber, muitas vezes, que está invadindo algum limite, né? Então, essa falta extrema de confiança em si mesma, essa baixa autoestima, faz com que a pessoa se anule e se interprete um papel de uma mulher ou de um homem perfeito para atender as expectativas dos outros. Então, o livro Codependência Nunca Mais tem vários exemplos para a pessoa estudar, né? Para a pessoa se reconhecer em alguns sintomas. O nome da autora é Melody Beatty, não sei. Eu vou deixar aqui na descrição para você do podcast. Mas é um livro da editora Viva Livros e que tem muitos anos, tá? Já muitos anos, e acabou sendo a maior referência nesse campo da codependência emocional. E aí você fala: Sheila, como que eu garanto então que meu relacionamento não vai cair nesse nível, né? Converse com seu parceiro, sua parceira, e entendam assim: as individualidades estão sendo preservadas? Cada um de vocês tem espaço para ser você mesmo na relação, né? Cada um de vocês têm esse equilíbrio assim do eu e do nós. Cada um de vocês tem as preferências pessoais e vocês têm aquilo que vocês fazem juntos. Se não tem, tá na hora de começar. A pandemia fez com que muitas pessoas ficassem, o esposo, a esposa, o namorado, a namorada, parceiro, parceira, fossem únicas pessoas de convivência, né? E muitas vezes, aquilo que eu gostava, o yoga estava fechado, a natação não estava tendo, os shows pararam. Então, é hora de resgatar. É hora de resgatar aquilo que é importante para cada um, aquilo que é da individualidade de cada um. Não precisa fazer tudo junto. É importante que tenha os momentos de fazer as coisas separados e, enfim, garantir que o relacionamento tenha uma harmonia entre o eu e o nós, entre aquilo que é junto e aquilo que é separado. Tem um outro livro que eu gosto bastante de codependência que fala assim: juntos, porém livres, né? Esse é o conceito de um relacionamento saudável. Eu espero que esse podcast tenha te ajudado a refletir sobre relacionamentos, refletir sobre suas individualidades, sobre suas singularidades, e que garanta que você tenha relacionamentos muito mais saudáveis, ok? Um abraço para você e compartilhe esse podcast com todo mundo que possa se beneficiar dele. Tchau, tchau!